Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa chegar no seu lar, na sua família, e que Deus possa nos abençoar nessa tarde. Nós vamos falar hoje no plano de salvação. Desde Gênesis, vamos entrar em assuntos importantíssimos. Importantíssimo, que é interessante que todos nós conheçamos, saibamos, porque diz respeito à minha salvação, à tua salvação. Eu fiz um vídeo por esses dias falando sobre o Natal, e o plano de salvação fala muito sobre esta jornada de Gênesis até o nascimento de Cristo, à luz das Escrituras. Vamos ver Deus separando um povo ímpio e um povo santo. O povo santo separado totalmente dos ímpios. Um povo que adorava, cultuava ele. E vamos ver a sua história no longo das Escrituras e vamos tirar umas conclusões que para nós é importantíssimo. O que aconteceu? Os nossos primeiros pais pecaram. Adão e Eva. Em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 ao 19. Hoje eu fiz questão de escrever, como é um estudo bíblico, é interessante dar referências bíblicas para que você possa depois ler e ver se o que eu estou falando é real ou não. Mas vamos lá. Em Gênesis 3, 1 a 19, fala sobre o pecado dos nossos primeiros pais. Deus chamou Adão, falou, mostrou o jardim do Éden e disse: de tudo que está no jardim você pode comer, para mantimento teu, sendo o quê? Da árvore da ciência do bem e do mal, você não toca, não come. Porque o dia que você comer, você vai morrer. E Adão guardou aquilo. Só que a Bíblia diz que a serpente, que ali simbolizava o diabo, mais astuta de todas as animarias do campo, falou para Eva, Deus está falando, quando tu comer, tu vai ser igual a eles, igual a ele. E Eva, tentada pelo fruto, que alguns dizem que é maçã, a Bíblia não fala que é maçã, mas diz que era um fruto que trazia um certo desejo. Ela comeu do fruto e depois deu para o seu marido. E foram abertos o entendimento deles. Eles o quê? Eles passaram a ter a ciência do bem e do mal, do certo e do errado. Antes do fruto, de comer o fruto, eles viviam debaixo de uma pureza, uma santidade, viviam nus, e viviam a sua vida. Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles viram, perceberam que estavam nus. Eles foram, fizeram túnica para eles, se vestiram, que dentro da simbologia bíblica aí já fala que esse animal que foi morto, e eles se cobriram, já simbolizava o sacrifício de Cristo, mas isso aí é outro detalhe. Mas vamos lá. Aí o que aconteceu? Adão e Eva passaram até agora a consciência, ciência do bem e do mal. Deus, na virada do dia, vinha conversar com eles. E quando Deus veio procurar ele, Adão, onde tu está? A mulher que tu me deste, me deu de comer do fruto, e eu comi. Eva, e não, a serpente me enganou. Deus, não, peraí. Adão, maldito é a terra por causa de tu. Maldito será o ser humano por causa de tu. Eva, com dores tu vai ter filho. A serpente amaldiçoou que ela viveria rastejando o resto da vida. Estudo aí que os outros dizem que a serpente na época tinha perna e andava, isso aí eu não sei.
Eu sei que o que está escrito. E a serpente começou a rastejar. Tá. Sendo que, mesmo ali, Deus fez uma promessa de restauração. Adão viveu mais de 900 anos. E ele teve filhos e filhas, e a terra foi, sendo que ali, Deus na sua presciência, Deus tem alguns atributos. Ele é onipotente, ele é o todo-poderoso, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele sabe o que está passando na minha mente, na sua aí. E Deus, ele é presciente, ele sabe do que vai acontecer lá na frente. Deus, sabendo do que ia acontecer lá na frente, estabeleceu um plano de restauração do homem. Aquele homem que era puro, santo, que era a imagem e semelhança de Deus, agora vendido sob o pecado, totalmente vendido. O que Deus fez? Deus chegou para a serpente e falou, ó, botarei inimizade entre a tua semente e a semente do homem. E ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali é uma profecia acerca de Cristo. Lá na frente nós vamos ver o cumprimento dessa profecia, que a semente da mulher vem ser Jesus Cristo, né? E a submissão e a autoridade de Cristo sobre a serpente, que é o diabo. Então, o que acontece? Para que Deus desse início ao plano de salvação, Jesus não ia nascer de uma geração ímpia, corrompida, pecaminosa. Ele ia nascer de uma geração pura, santa. Então, Adão teve vários filhos e filhas. Porém, o que nos chama a atenção é Caim e Abel. Um, pastor de ovelhas, e outro, lavrador da terra. E cada um veio oferecer a Deus do melhor, do que se tinha. Um era pastor, veio trazer do melhor do seu rebanho, o outro era lavrador, veio trazer do melhor da terra, né? Só que Deus atentou com a oferta de Abel. Ele viu o coração de Abel e conhecia muito bem o coração de Caim. Então, seria através de Abel que Deus estabeleceria o plano de salvação. Ué, seria? Por que seria? Vamos ver. O diabo, bem sabendo dos planos de Deus, ele que ele fez? Ele usou Caim e matou Abel. Que está em Gênesis, capítulo 4, versículo 8. E agora? Como é que vai ser? Aí o que aconteceu? A Bíblia fala que tornou Adão a conhecer a Eva e ela teve um filho. E chamou o filho de Sete. E disse assim, ó, no capítulo 4, 25 e 26 de Gênesis. O Senhor me deu outro em lugar de Abel. Depois de Sete, ela teve um outro filho, chamado Enos. E em Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Deus começou a separar a geração santa da geração ímpia. Isso, a geração de Sete, de Enos, dos demais filhos de Adão. Está lá em Gênesis 5. Gênesis 5. Capítulo 5, versículo 1 ao 32.
E agora ficou uma geração que adorava a Deus, que cultuava a Deus, que andava na presença de Deus, e uma geração totalmente corrompida por causa do pecado, que era a geração dos demais filhos de Caim e dos demais filhos de Adão e de Eva. Aí o que aconteceu? O diabo, que os outros falam, tá amarrado, tá debaixo dos meus pés, que isso? A Bíblia diz que é para a gente não subestimar o poder do diabo. Não subestimar o poder do diabo. O diabo muito astuto, sabendo que o homem não pode ver um rabo de saia, né? Fez com que os filhos de Deus, isso é, a geração de Sete, de Enos, se misturasse, pegasse como mulher a geração de Caim e dos demais filhos de Adão e Eva. E começou agora a corrupção do gênero humano. Está em Gênesis 6, versículo 1. Ao 6. Começou agora a se misturar e ser aquela corrupção contínua. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Deus viu que o coração do homem era amar continuamente, que a corrupção tinha proliferado sobre a face da terra. Deus se arrependeu de ter feito o homem. E falou, destruirei o homem da face da terra. Só que ele tinha um plano de restauração da raça humana. Em meio a toda aquela corrupção ali, o que aconteceu? Deus, ele vê um homem íntegro. Deus vê a Noé em meio a toda aquela corrupção, um homem íntegro. Em Gênesis 6, 7 a 12. Vocês estão percebendo que eu estou falando de Bíblia, tá? Estou falando de teologia não, estou falando do que eu li. Estudei, queimei minha pestana, fui várias vezes de Gênesis a Apocalipse. Deus me deu graça de ler mais de 10 vezes a Bíblia. E hoje eu tenho um resumo geral da Bíblia, para que eu entenda a história bíblica. E é isso que eu estou passando para vocês. E espero que vocês façam o mesmo. Leia, estuda. Nem tudo que reluz é ouro. Nós temos o diabo aí, no mundo, e infelizmente dentro da igreja também, pregando, ensinando. Existem muitos maçons, existem muitas pessoas que falam de Jesus, mas de Jesus não tem nada, e são líderes religiosos, são líderes cristãos, são pastores, são maçons que não têm nenhum tipo de vínculo com a doutrina bíblica. Estou falando de Bíblia, tá? Posteriormente eu vou postar um estudo falando sobre os falsos profetas, tá? E nós vamos ver. Então vamos lá. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 7, 1 a 12, Deus vem em meio a toda aquela corrupção. Quem? Noé. Seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e sua nora, suas noras. 8 pessoas. Chegou para Noé, me arrependi de ter feito homem e vou exterminar com todos os homens da face da terra. Eu quero que você faça uma arca, dê o comprimento, largura, os compartimentos. Eu quero que você bota lá na arca, casal de cada animal limpo, assim.
E diz a Bíblia que foram 120 anos de Noé criando, construindo a arca, e foi, como diz lá, se eu não me engano, Pedro, ele era pregoeiro da justiça. Olha só, Deus vai mandar o dilúvio, vai acabar com a raça humana. Mas como? Como mandar o dilúvio? Se na época nem chovia, era o orvalho que caía da noite, que molhava as plantas e aquilo ali crescia. Só que, folheando a Bíblia, eu já falei isso, mas vou repetir. Folheando a Bíblia, eu vi o mistério do dilúvio. Deus, ele criou todas as coisas das águas. Sendo que, no meio das águas, vamos dizer que aqui seja água, no meio das águas ele criou, aqui no meio, a expansão, e chamou o nome de expansão céu, de modo em que ficou água debaixo da expansão e água acima da expansão. Então o que aconteceu? Quando veio as águas do dilúvio, diz a Bíblia que Deus abriu a janela do céu, e era água brotando da terra e água caindo lá do céu, e foi, se eu não me engano, 40 dias de chuva, e realmente destruiu toda a raça humana. Só ficou Noé e sua família. Mas Deus tinha um plano. Ó, se você, é bom você guardar isso, tá? Eu estou vindo contando a história de uma geração separada das demais gerações. E Noé é da geração de Sete e de Enos. Mas vamos lá. Noé acabou, as águas do dilúvio desceram, ele botou os animais para fora, plantou uma vinha e bebeu. E ficou bêbado. E com a sua bebedeira ele ficou nu. E o que aconteceu? Cão, seu filho, viu a nudez do seu pai. Uma coisa importante, a Bíblia fala para os pais não veem a nudez dos filhos, nem os filhos veem a nudez do pai. O ímpio, não crente, isso aí é com ele. Mas você crente que diz que tem o Espírito Santo, tomando banho com seu filho, com a sua filha, isso não existe para crente não, isso é pecado. Mas vamos lá. Cão viu a nudez de Noé. Quando ele viu a nudez de Noé, Sem e Jafé, temorosos, diz a Bíblia que eles pegaram uma túnica e disposta vieram até Noé, cobriram a Noé. Cobriram a Noé. Noé, quando acordou da sua bebedeira, soube do que Cão fez, amaldiçoou a Cão, mas o que me chama a atenção foi o que ele falou para Jafé. E abençoou Jafé e Sem. Mas a Jafé ele falou assim, ó, alargue Deus a Jafé e habite-se na tenda de Sem. Por quê? Seria através de Sem que ele estabeleceria o plano de salvação. Vamos ver? Gênesis, capítulo 11, versículos 10 a 26. Seria através de Sem que ele estabeleceria o plano de salvação. Alargue Deus a Jafé e habite-se na tenda de Sem, dizendo o quê? Que Jafé seria inferior a Sem. Tá, vamos lá. Da geração de Sem interviu Abraão, vamos ver? Gênesis 11, versículo 10 a 26. Ele viu Abraão e faz umas promessas boas. Diz assim, ó, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé. Aí vem falando das gerações todas. Das gerações todas. Aí no versículo 21 vem, e a Sem nasceram filhos, e ele foi pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, e os filhos de Arã são Uz, U,
e Geté e mais. E Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber, Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto os seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas gerações, segundo as suas famílias. Segundo as suas famílias. Agora nós vemos aqui, ó, da geração de Sem, Deus encontrou a quem? A Abraão. Vamos ver? Gênesis 21, 1 a 12. Deus fez promessa a Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, sendo que era algo restrito a uma geração. O mundo na época, nós vamos ver mais na frente, eram divididos em dois, espiritualmente falando, judeu e gentio. O judeu são a geração de Sem, são os semitas. Por isso que o diabo tem fúria nos judeus. Por quê? Foi uma geração santa que Deus levantou o Messias, e tu vai ver no decorrer do estudo que ele vai dar continuidade posteriormente, depois da era da igreja, que nós vamos entrar e vamos falar, a história com os filhos de Sem, que são os judeus. Mas vamos lá. Deus, da geração de Sem, Deus levantou Abraão. Abraão teve um filho, chamou Isaac, que quer dizer riso. Está aqui no Gênesis 21, 1 a 12, que diz assim, ó: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Então Abraão teve um filho, dessa geração santa. Abraão teve um filho, chamou Isaque. Isaque casou com Rebeca, que também era da geração dele, era filha do irmão de Sara. Ele casou com Rebeca, da geração santa dele. Na ventre de Rebeca houve um reboliço, e foram orar a Deus, e a resposta de Deus: ó, 2 nações há no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Isso é, quem nascesse primeiro serviria o menor. Nasceu Esaú e Jacó, garrado no calcanhar de Esaú, mostrando o quê? Que seria através de Jacó que Deus estabeleceria o plano de salvação. A história de Jacó e Esaú está em Gênesis 25, versículo 19 a 26, aonde houve o reboliço no ventre de Rebeca. Tá, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Está aqui em Gênesis 29. Capítulo 29. Versículo 32 ao 35. E capítulo 30, versículo 1 ao 26. Nascem os 12 filhos e uma filha de Jacó. Entenda que vem tudo da geração de 7 anos. Se você for acompanhar, Deus não misturou a linhagem, não. Foi a linhagem santa, desde a promessa lá do Éden, de que da semente da mulher foi, aí Deus levantou Abel, Caim matou Abel, aí Eva teve
outro filho chamou o nome de Sete, e outro filho, em Enos, começou a se invocar o nome do Senhor. Então, desde o início, aquela linhagem santa, Deus respeitou. E dessa linhagem, agora chegamos em Jacó, que pertence a essa linhagem, que são os semitas, que aí os muçulmanos querem matar e estão matando. Isso depois a gente vai entrar numa história importante sobre isso. Mas vamos lá. Então, nasceram 12 filhos e uma filha. Mas no Jacó, já, como eu já falei no outro estudo, Deus, na sua presciência, sabia que ia vir 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome sobre toda a terra. Os irmãos de José, que eram um dos filhos de Jacó, com inveja dele, por causa dos sonhos que ele tinha, que eram verdadeiras revelações, venderam eles para os ismaelitas e lá foi, moral da história, José foi para o Egito. E como ele tinha um dom de interpretações de sonho, Faraó teve olha o intelecto, a inteligência de Deus. Quem sou eu para falar sobre isso? Mas vamos lá. Faraó teve sonho de 7 vacas magras, vacas gordas que vinham, e depois 7 vacas magras comiam aquelas vacas gordas, 7 espigas de milho muito bonitas, e depois 7 espigas de milho muito feias comia, e fugiu o sonho dele, sendo que lá no calabouço, José agora estava preso por causa da mulher de Potifar, que queria ter caso com ele, e ele, fiel a Deus e ao seu senhor Potifar, não quis nada com ela, e ela caluniou José, e José foi para o calabouço. Moral da história, lá no calabouço, um copeiro de Faraó que estava preso teve um sonho, José interpretou, falou, ó, daqui a tal dia você vai voltar a servir Faraó lá, cara. Aí um padeiro também que estava preso, teve um sonho que na cabeça dele tinha um cesto de pão, e as aves do céu comiam o pão naquele cesto. José falou assim, cara, a interpretação não é muito boa não. Daqui a tal dia tu vai morrer, tua cabeça vai ser cortada, vai posto num lugar, e as aves vão comer a tua cabeça. E moral da história, se cumpriu. O padeiro decefaram ele, foi lá e mataram ele, e as aves realmente comeram. E o copeiro morre, Faraó mandou chamar ele. José falou, cara, ó, lembra de mim quando tu estiver lá, né? E, poxa, infelizmente deu problema na gravação, e eu gravei mais de 1h e pouca, só ficou 38 minutos. Mas nós vamos dar continuidade agora. Eu estava falando sobre José, lá no Egito, dos 7 anos de muita fartura, e também depois 7 anos de muita fome. Moral da história, José, ele foi levado para interpretar o sonho de Faraó. E chegou lá, José interpretou o sonho e disse, ó, eu te aconselho, Faraó, botar uma pessoa muito inteligente, muito sábia sobre este teu negócio, né? Porque esses dias estão para acontecer e está próximo. Deus tem pressa nisso daí. E Faraó, não tem ninguém mais sábio que você para tomar a frente disso. Moral da história, José, ele passou a ser governador do Egito, e no Egito, depois de Faraó, não tinha ninguém mais poderoso do que José. José, durante os 7 anos de fartura, ele armazenou alimento no Egito, mandou aumentar os galpões onde ficavam arrumados
os alimentos. E quando veio a fome, o Egito estava abastecido de alimento. Sendo que as nações vizinhas começou a passar aperto. E José vinham no Egito e comprava alimento, e José ia vendendo. E José adquiriu muitas terras para Faraó, porque o dinheiro ia acabando, o pessoal não tinha mais dinheiro, mas a fome persistia. E José negociava as terras. Também veio os filhos de Jacó até o Egito, né, para comprar alimento. Aí onde, vou adiantar a história, para não alongar muito o estudo. Lá, José se revelou aos seus irmãos, dizendo que foi ele, que era José, ele que era José, que os irmãos tinham vendido para os ismaelitas, e eles ficaram atemorizados. Moral da história, José mandou vir o seu pai Jacó, com toda a sua família, para o Egito. Como eles eram pastor de ovelhas, e os egípcios não se davam muito com pastor de ovelha, Faraó separou a terra de Gósen, para lá Jacó e seus filhos morarem lá. E eles proliferaram lá. Depois veio um faraó que não conhecia José, nem o que José tinha feito, começou a maltratar o povo e escravizar eles, até que Deus, através de Moisés, tirou eles de lá. Tirou de lá. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, se nós formos ver, desde o início, Deus separou uma linhagem santa, uma linhagem separada das outras, que seria através de Abel, mas Caim matou Abel, usado pelo diabo. Eva teve um outro filho e falou assim: o Senhor me deu outro no lugar de Abel, chamou Sete, e teve outro que foi Enos, e em Enos começou a invocar o nome do Senhor. Então dali começou a separar uma geração, uma linhagem piedosa, uma linhagem que buscava Deus, né? Como eu falei, posteriormente veio Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. Aí de Isaac, entre Jacó e Esaú foi escolhido Jacó, pois na profecia o maior serviria o menor. Então Esaú nasceu primeiro e Jacó segundo, garrado no calcanhar de Jacó. E na morte, já prevendo a sua morte, Jacó, lá no Egito, na terra de Gósen, ele chamou seus filhos, a uns ele abençoou e a outro ele chamou a atenção, como Rúben subiu a cama dele e entrou nas concubinas dele, e Jacó chamou a atenção de Rúben. Mas o que me chama a atenção foi quando Jacó, sem saber, profetizou sobre Judá. Está falando, quer ver? Vamos ver? Em Gênesis 49, 8 e 10. Diz assim, ó: Judá, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti te inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se diante como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, nesta profecia, cetro é um objeto em que os reis, não sei se hoje utilizam, utilizavam na época. Então, quando ele falou, o cetro não se apartará de Judá, ele escolheu a tribo de Judá para dar continuidade ao plano de salvação. E, como eu já falei, assim como o Brasil ele é dividido em estados, Israel ele era dividido em tribos. Cada filho e suas gerações era uma tribo, e Judá era uma tribo. Então, Deus escolheu a Judá
para dar continuidade ao plano de salvação. Falando que o cetro nunca se apartaria de Judá. Aí, posteriormente, veio Davi, né? Da tribo de Davi, né? Das gerações de Davi, veio José, e José foi pai, teoricamente, biológico de Jesus. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo, não teve relações sexuais. Mas José foi o pai de Jesus, que veio da tribo de Judá. Mas olha só, existem algumas profecias falando sobre Judá, quer ver? Ó, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala que seria em Belém, Efrata, que Jesus nasceria. E Jesus nasceu em Belém, lá em Judá. E houve outras profecias também. O próprio Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio 18, versículo 15 a 18, ele vem falando que Deus levantaria um outro profeta como ele, e que eles deveriam ouvir a esse profeta. Já estava falando do Messias, já estava falando de Jesus. Só que Jesus, Deus, ele havia falado para Abraão que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Por quê? Não é só aquela visão diante de Deus, não é só a visão daquela linhagem pura, santa. A história foi em cima dessa linhagem pura, santa, até chegar o Messias. Mas Deus tinha um plano de recuperação de toda a raça humana. Na época, o mundo espiritualmente dividido era judeu e gentio. Todo aquele que não era israelita era gentio. Então, judeu e gentio. Deus tinha um plano de salvação para restaurar também os gentios. Quer ver? Como eu falei, Deus falou para Abraão que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Sendo que ele tinha um plano de salvação, mas Jesus, para a salvação dos gentios também, mas Jesus veio como promessa a Israel. Em João, vamos ver primeiro Mateus. Em Mateus, quando aquela mulher pediu para Jesus fazer um milagre na vida dela, Mateus 10, 1 a 8, Jesus falou: não é lícito pegar os pães dos filhos e deitar os cachorrinhos. Não é lícito pegar os pães dos filhos, que era Israel, e deitar os cachorrinhos, que eram os gentios. Aí ela falou: meu Senhor, até os cãozinhos, comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus se agradou da fé da mulher e operou o milagre na vida dela. Também em João, no capítulo 1, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vimos a glória do unigênito do Pai. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os seus, quem eram os seus? Israel. Mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Essa história aqui que eu contei da mulher cananeia é 15, 21 a 24. Sobre a mulher cananeia. Até os cães comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela não era da linhagem de Israel. E como eu falei, lá em João 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E vimos a glória do unigênito do Pai. Veio para os que eram seus, Israel, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus.
Então é o seguinte, Deus tinha uma promessa também para com os gentios. Nós vemos profecias que Deus falando queria colocar Israel em ciúmes com aqueles que não são povos. Em Isaías 53 também diz que fala que muitos, pelas suas pesaduras, muitos seriam sarados. Então, a visão de Deus, apesar de manter toda aquela linhagem, a linhagem santa, íntegra, para dali sair o Messias, Deus tinha uma promessa não só com Israel, mas também com todas as nações, todos os povos. Então, quer ver? Em Gênesis 12, 1 a 3, Deus fala a Abraão que em Abraão seria bendita toda a família da terra. E em Isaías 49, 1 a 6, diz assim: ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e veemente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe tome e traze Jacó, mas Israel não se deixou ajudar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que seja o meu servo para restaurares aos filhos de Jacó, e tornares trazer o galardão de Israel. Também eu dei para a luz dos gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Essa aqui é uma profecia acerca de Cristo, que ele veio para restaurar o seu povo Israel, mas também todas as nações. Todas as nações. E o que aconteceu? Deus, ele é tremendo. O reino de Israel, ele era único. Israel, capital, Samaria. Quando Salomão pecou, o que Deus fez? Deus rasgou o reino de Israel em dois. Em Israel, capital, Samaria, Reino do Norte. Aqui é Reino do Norte. Israel, capital, Samaria. E o Reino do Sul, vou botar aqui Norte. Norte. Reino do Norte, Israel, capital, Samaria. Reino do Sul, Judá, capital, Jerusalém. Jerusalém. Então, Salomão fez coisa feia. Sacrificou os ídolos, as mulheres. 700 mulheres, 300 concubinas, não é mole não. Perverteu o coração de Salomão e ele começou a adorar ídolos, a fazer coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. Deus, por amor a Davi, ele dividiu o reino de Israel, capital Samaria, reino do norte, reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Sendo que esse reino do norte pecou muito e
fez coisas horríveis. A visão de Deus quando tirou os cananeus de lá para que Israel entrasse, segundo Deus, os cananeus tinham contaminado a terra. O pecado deles cheirava mal na língua de Deus. O que Deus fez? Expulsou todo mundo para Israel entrar. Só que Israel fez pior do que eles, diz a Bíblia. Então Israel, o que aconteceu? O rei da Síria dizimou o reino do norte. Veio aqui e levou eles cativos para a Síria e dizimou o reino do norte. Acabou com o reino do norte. Ficou o reino do sul. O reino do sul. Judá. Que também transgrediu. Só que seria de Judá que viria Jesus. Exterminar o reino de Judá, como é que Jesus nasceria? Então o que aconteceu? Tinha uma promessa, tinha uma cobrança de Deus para Israel sobre o ano sabático. Sabá quer dizer descanso, tá? O ano sabático. Eu acho que eu separei aqui o ano sabático. Está em Levítico 25, 1 a 7. Versículo 1 a 7. Durante 6 anos eles deveriam trabalhar na terra, comer do que ela produzisse, cultivar, colher. Só que o 7º ano seria o ano de descanso, o ano sabático, em que a terra descansaria. E eles deveriam se alimentar somente do que a terra produzisse por conta própria. Só que Israel nunca respeitou isso. Nunca. E passaram 490 anos e Israel não respeitou isso. Aí o que aconteceu? Deus e eles começaram a pecar contra Deus. Aí Deus pegou Nabucodonosor, rei de Babilônia, e levou em 3 levas Judá para a Babilônia. Levou primeiro os ricos, os nobres da linhagem real, e foi levando. Levou. Depois ficou só uma meia dúzia de pobres lá em Jerusalém. E lá, na Babilônia, começa a história de Daniel, Esther, Neemias, Esdras, mas quem? Zorobabel. Sendo que, depois que estavam lá há um tempo, já 490, dividido em anos sabáticos, dividido em 7, dá 70 anos sabáticos, que multiplicado por 7 dá 490 anos. Daniel, por isso que é bom a gente ler Bíblia, ao invés de tu ficar lendo revista pornográfica, coisa que não presta, lê Bíblia. Eu propus em meu coração em ler só a Bíblia, eu não consigo ler outros livros, a não ser a escola dominical, essas coisas. E Deus honrou o meu propósito, me abrindo o meu entendimento para muita coisa na Bíblia. Inclusive esse estudo aqui que por misericórdia de Deus eu fiz, ele é baseado nas Escrituras, não é baseado em teologia, não. Porque no meu raciocínio, se tal teologia fosse certa, todos falavam uma mesma língua. Existe a teologia católica, teologia espírita. A nossa teologia protestante se divide em pentecostal e tradicional. Olha só, que confusão. Eu prefiro ficar em bibliologia, estudar a Bíblia. Tem teólogos aí que tu fala cada rendeira, eles nunca leram a Bíblia toda e nem tem dentro de si um conteúdo gerado pela leitura da Bíblia, né? E com isso fala muitas neiras, e isso é perigoso. Heresia é perigoso. Eu vou falar sobre isso. O que é lei, o que é graça, o que é doutrina, o que é costume. Estão fazendo de muitos costumes doutrina, de muitas doutrinas costume, de muita coisa que é lei querendo jogar para cima da igreja. Mas isso aí é outro estudo que, se Deus quiser, eu vou dar. Então vamos lá. Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias,
ele viu que era 70 anos que eles deveriam passar lá no Egito. E ele começou a orar. Ele começou a orar, buscar a Deus para saber daquilo ali. E Deus começou a movimentar meios. Mas o que me chama a atenção, você já viu falar, esses dias Deus abriu o meu entendimento para isso, e eu vou falar sobre isso agora, sobre as 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Então Daniel começou a orar, buscar a Deus, que, chegou os 70 anos, não estou vendo nada acontecer. Ele começou a orar, e veio o arcanjo trazer resposta à oração de Daniel. Demorou por quê? Foram 21 dias de oração, porque o diabo estava atrapalhando a resposta à oração de Daniel. Mas quando o arcanjo veio trazer a resposta às orações de Daniel, vamos ver? Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, 21 a 27. Diz assim, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo, e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu uma ordem, e eu vim para tu declarar, porque é muito amado. Toma, pois, bem o sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra, e estão determinadas estas assolações. Pronto. Vou falar sobre isso. Então Daniel orando, o anjo veio, Gabriel, trazer resposta à oração de Daniel. 7 semanas e 62 semanas. Só que a profecia são de 70 semanas, e aqui está falando de 7 semanas e 62 semanas. Então são o quê? 69 semanas. Foram justamente 483 anos. Desde que saiu a ordem para restaurar, reedificar Jerusalém. Neemias, primeiro veio Zorobabel e trouxe um povo com ele para Jerusalém. Depois veio para Jerusalém restaurar o templo. Veio Esdras, como ele era sacerdote, veio estabelecer as normas e através das escrituras que eles tinham, da lei de Moisés, restabelecer. E depois veio Neemias reedificar o templo, os muros. Moral da história. Desde essa ordem até a morte de Cristo foram 483 anos. 7 semanas, mais 62 semanas. 69 semanas. 69 multiplicado por 7 dá 483 anos. E Deus fez Rabassub Comené uma coisa maravilhosa para nós. Ele não tinha uma promessa com os gentios. Deus não tinha uma promessa de salvação para aqueles que não são povos, para os que não era seu Israel, que não era da linhagem semita. O que Deus fez? Deus dividiu, parou a história de Israel
Estou falando biblicamente falando, espiritualmente falando. Ele parou a história de Israel e começou a era da igreja ou dos gentios. Deus deu, fica aqui já um pouquinho na história e nos chamou. Mas todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que aconteceu? Até o próprio Jesus, se você for analisar, lendo a Bíblia, se você for analisar dentro da sua leitura, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, pertencem ao Antigo Testamento. Mas como assim, pastor? Jesus nasceu sob lei, está escrito em, se eu não me engano, Efésios, ele nasceu sob lei. Como? Todo menino, estava lá escrito no livro de Levítico, ao 8º dia de nascido era circuncidado, a carne do prepúcio, a carne do prepúcio do pênis dele. Eu acredito que era para Deus separar a linhagem santa. Então todo judeu passava por esse ritual. Jesus, ao 8º dia de nascido, foi lá, se circuncidou. Acredito eu que Maria também cumpriu o período de purificação dela, que na lei estava escrito que quando tivesse filho macho, seriam 33 dias de purificação da mulher, se fosse fêmea, 66 dias. Maria, acredito que Maria também, a Bíblia não fala, mas acredito que ela fez. Jesus, ele ensinou a lei quando curou aquele leproso, falou, vai, mostra-te o sacerdote e faz tudo quanto Moisés ordenou na lei. Pegava, matava um animal, espargia o sangue, era imundo até a tarde, tomava banho e estava limpo. Jesus falou que não cairia um tio, um jota da lei, né? Sabemos que a lei é dividida em lei moral e cerimonial. A lei cerimonial caiu por terra, mas a moral permanece para nós, né? Mas o que? Os 4 evangelhos falam sobre a biografia de Cristo, seu nascimento, ministério e morte. Mas Jesus veio fundar a graça. Lá, na Páscoa, na Santa Ceia, ele pegou o cálice, deixa eu ver se eu anotei. Ele pegou o cálice e disse, esse é um novo testamento no meu sangue. Esse é o Novo Testamento no meu sangue. Lá em Jeremias 31 diz que Deus havia de fazer um novo concerto com o seu povo. Um novo testamento. Não conforme o concerto que fez com seus pais no deserto, através de Moisés. Então, Deus faria um novo concerto agora através de Cristo. Esse é o Novo Testamento no meu sangue. Então, Jesus, segundo alguns estudiosos, quando ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, ele passou cerca de 40 dias aqui na terra. E segundo alguns estudiosos, ele estava ensinando aos seus discípulos qual seria a nova doutrina que eles deveriam ensinar agora. Em Atos 2, quando Jesus falou assim, ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que aconteceu? Na descida do Espírito Santo, para se cumprir a profecia de Joel, foi inaugurada a igreja. Que agora é composta por judeu e gentios. No Antigo Testamento, o mundo espiritualmente falando era dividido entre judeu e gentio. Hoje, espiritualmente falando, judeu, gentio e igreja. Então, o que acontece? Jesus fundou a igreja, chamando quem? Os gentios também. Primeiro começaram a pregar o evangelho lá entre os judeus, daqui a pouco houve dificuldade. Pedro foi revelado a ele que iria até um certo lugar e falar com um homem chamado Cornélio. Cornélio não era da linhagem de Israel. Pedro foi lá, anunciou o evangelho, eles se converteram, foram batizados com o Espírito Santo. Depois Paulo, por rebelião deles também, agora eu me volto para os gentios. E começou a pregar aos gentios, os gentios começaram a crer e a igreja
se formou. A chamada do gentio. E o que aconteceu? Isso aqui é sério, tá, irmão? Então, nas 70 semanas de Daniel, Deus deu uma parada no tempo, na história com Israel, e se voltou para os gentios, porque tinha uma promessa. Falou a Abraão que Abraão seria bendito a todas as famílias da terra. Eu tinha que alcançar a salvação, as pessoas tinham que alcançar a salvação, que não fosse daquela linhagem. Então, Deus deu um tempo, nas 70 semanas, só falou de 62, de uma semana, 7 semanas mais 62, 69. Falta uma semana. Essa uma semana vai se cumprir após o arrebatamento da igreja, que vai ser os 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio dos flagelos, que está escrito lá no livro de Apocalipse e outros livros. Então, aonde eu quero chegar? A igreja inaugurada. Uma bênção. Perseguição daqui, perseguição dali, perseguição daqui, dali. Agora, os irmãos judeus pregavam que os irmãos gentios deveriam se circuncidar, pegar a carne do prepúcio, cortar e guardar a lei de Moisés. E estava havendo confusão na pregação do Evangelho. E o que aconteceu? Concílio em Jerusalém. Se eu não me engano é Atos, acho que eu anotei. Em Atos 15, 1 a 20, concílio em Jerusalém, para o que ficaria estabelecido pela igreja, para a igreja, agora gentia. Um dizia uma coisa, dizia outra, no final, Tiago se levantou, não, nós não vamos, vou escrever, tá? Atos 15, Tiago levantou e falou assim, nós não vamos colocar sobre eles um jugo que nem nós, nem nossos pais suportaram. Mas, ó, acho que você é crente há muitos anos, nunca ouviu falar sobre isso. Tem muita gente pecando dentro da igreja, indo para o inferno dentro da igreja, porque não tem pastor para ensinar isso. Para ensinar isso. E os que lá atrás ouviram, não estão guardando hoje. Mas ele fala, ó só, vamos ver. Atos 15, versículo 20 diz assim, ó. Mas escreve-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Então, lá nesse concílio em Jerusalém, onde estava havendo um conflito entre a igreja judia e a igreja gentia, foi feita uma reunião com os líderes da igreja e lá foi determinado que se abstesse da prostituição. Prostituição não é só a prostituta, não. Eu posso me prostituir com a minha mulher com certos tipos de sexo que não agrada a Deus. Esse negócio de muitos pastores estão ensinando aí, ó, de entre 4 paredes, pode fazer o que quiser, ó. Sexo anal, sexo oral, tá fora. Deus condena esse tipo de coisa. Ó, a prostituição tem várias ramificações do que se é prostituição. Por jovem, se masturbar, isso não é de Deus. Não é de Deus. Outra coisa, eu li, pesquisando, existe jovem viciado, jovem e casados também, viciado, sabe o quê? Em pornografia. Antigamente nós batíamos em televisão doído. Televisão é do diabo, é do diabo, é do diabo, é do diabo, mas ó, a internet é 1000 vezes pior do que a televisão. E qualquer pai está dando a uma criança um celular. Então, ó, pornografia também, relações sexuais ilícitas também. Outra coisa que eu vi pesquisando, 50% dos jovens cristãos têm a vida sexual ativa. Sexo, a vida sexual ativa é para quem é casado. Tem que esperar no Senhor, tem que casar para poder ter uma vida sexual ativa. E depois, ó, tome ceia. Aí Paulo fala, por isso que há muitos dentre vós fracos e doentes, porque não sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor. Então, vigia, prostituição. Ficou determinado o quê? Que a igreja gentia devia se
abster da prostituição, da idolatria. 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 A idolatria não é só adoração à imagem de escultura, não. Eu posso adorar minha mulher, posso adorar meu filho, eu posso adorar um objeto, eu posso adorar o Flamengo. Tenta largar para tu ver se você consegue, para tu ver como é que está agarrado nisso. Idolatria, tudo que você ama excessivamente, além de Deus, isso é uma idolatria. Então faz um teste, tenta largar. Idolatria, prostituição, idolatria, carne sufocada. Ó, carne sufocada. Carne sufocada. Quando matava um animal, tinha que derramar o sangue dele, porque o sangue é a alma do corpo. Então, Deus proibia comer o animal com o seu sangue. Tinha que derramar o sangue. Isso era pecado. Nós não vamos sair daí perguntando, pô, tu derramou o sangue? Mas se eu vejo matar e não foi derramado o sangue, não devo comer. E o próprio sangue, como eu falei, o sangue é a alma do corpo. Deus proíbe comer o sangue. Quantos que comem frango a molho pardo, comem chouriço e outros tipos de comida que tem sangue? Então, da lei de Moisés, para nós, naquele momento foi determinado que se nós deveríamos guardar, se abster da prostituição, da idolatria, da carne sufocada e do sangue. Você não ouve falar isso. Tu ouve falar na igreja, Senhor, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai te dar um carro, Deus vai te abençoar. Deus não te chamou como cauda, não. Deus te chamou por cabeça. Deus vai trazer tua mulher de volta. Fui um péssimo marido. Tinha mulher como um objeto sexual, somente. Só quando eu estava com fome que eu procurava ela. A mulher foi embora, espancava, falava coisas que ofendia, que machucava a mulher. A mulher vai embora, depois Deus tem que trazer? Para quê? Para sofrer tudo de novo? O homem, mulher não respeita o homem como nada. Como nada. E a Bíblia diz que o homem é a cabeça da casa. Então é o seguinte, a mulher não respeita o homem com nada. Aí quando o cara arruma outra fofinha e vai embora, Deus vai trazer tua mulher. Para quê? Para sofrer tudo de novo. Se eu não me converti, se eu não tomei vergonha na cara para ser um marido decente, a mulher não se converteu, não tem vergonha na cara para ser uma mulher decente. Então essas mensagens você ouve por aí. Mas que tu tem que abandonar o pecado, tem que se converter, nascer de novo. Como Jesus falou para Nicodemos, que eu tenho um estudo que vou falar sobre isso também, um novo nascimento. Vou falar sobre isso também. E vou botar no YouTube também para nós. Eu tenho vários estudos, como eu já falei. Então, a igreja, o Concílio de Jerusalém, foi determinado que abstesse dessas coisas. Idolatria, prostituição, carne sufocada e sangue. Então, Jesus instituiu a igreja, criou a igreja, e os apóstolos agora constituindo através de normas e leis. Paulo ensinou várias doutrinas, fundamentos importantíssimos para a fé que nós pregamos. Mas eu vou falar de algo mais importante. Vamos lá. Deus parou nas 70 semanas de Daniel, falando sobre 69 semanas, falta uma semana, parou no tempo, chamou os gentios, que somos nós, todo aquele que não é judeu é gentio. Jesus fundou a igreja, foi determinadas as coisas para a igreja, e agora Paulo, no capítulo 11, também outra coisa que não é pregado, no capítulo 11 de Romanos, que fala sobre o destino dos judeus, só que eles só falam dos judeus. Não, ali fala dos judeus e dos gentios. O destino do judeu e do gentio. No capítulo 11, versículo 1 a 32. O que acontece? Paulo, ele fala sobre o plano de salvação e faz uma alegoria. Uma alegoria entre o plano de salvação, que é a oliveira,
Israel os ramos, e nós, gentios, zambujeiro. Zambujeiro. Aí ele fala o seguinte, vamos ler. Romanos 11, 1 a 32. Diz assim, ó. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo, no caso de Israel? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz a Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma? Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos, que somos nós, alcançaram, e os outros foram endurecidos, no caso de Israel. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Deus tinha um plano com os gentios, então se Israel aceita o plano de salvação, como é que a salvação chegaria até nós? Então Deus endureceu a eles por um espaço de tempo para que a salvação chegasse até nós. E Davi diz, torne-se-lhe a mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se os olhos para não verem e encurvem-se-lhe continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Se a sua queda é a riqueza do mundo, e se a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos, olha só, se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então, o que aconteceu? Pela rejeição deles, segundo Paulo, na alegoria, foi quebrado os ramos, que é Israel. E nós, no contrário à natureza, fomos enxertados. Quem é da roça sabe o que é um enxerto. Faz um trabalho lá, por exemplo, eu já vi fazer de tangerina e limão. O pessoal vai lá, corta um galho, faz um cortezinho, pega uma saída de uma muda, de uma outra coisa, bota ali, faz uma amarração durante o dia. Daquele galho sai a outra fruta. Se, por exemplo, se fez no limão a tangerina, daquele galho sai tangerina. E da tangerina, se fez limão, daquele galho sai limão. Então foi enxertado. Isso é um enxerto. E aqui, sobre a alegoria, Paulo fala sobre o quê? Os ramos foram quebrados. E nós, no contrário à natureza, fomos enxertados. Nós não somos da oliveira, somos o que? Zambujeiro. Deus abriu um espaço na história de Israel para que nós, gentios, fôssemos enxertados no plano de salvação. Depois Deus vai dar continuidade a essa história. Paulo fala que até que a plenitude dos gentios, até que aqueles dos gentios que hão de ser salvos, vão entrar lá nesse mistério aqui. Aí ele fala aqui, ó, o versículo 17 diz assim, ó, se algum dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles,
e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos. Nós, gentios, não se gloriar contra Israel. E se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, Deus. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, tá certo? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás de pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Diz mais, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe também a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, para contigo benignidade, benignidade de Deus, se permanecerem na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Deus nos deu uma oportunidade de salvação, parou no tempo, Israel, para que no contrário à natureza, nós, gentios, fôssemos enxertados no plano de salvação. Agora diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, Israel, severidade. Pois para nós que estamos de pé, benignidade, se permanecermos na sua benignidade. Senão também, tu serás cortado. Estou falando de Bíblia. Não estou falando de teologia, nem de raciocínio humano. Estou falando de Bíblia. Ela é a minha regra, é a nossa. Deveria ser a nossa de regra, de fé e prática. Não brinque de ser crente. Conheça a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Hoje nós temos uma facilidade através da internet. O tempo que você está procurando pouca vergonha, vídeo de pouca vergonha, procure estudar através da internet, se esclarecer. Deus nos deu uma oportunidade de salvação. Senão tu também serás cortado. Deus, no contrário da natureza, Ele nos enxertou na oliveira, no plano de salvação. Como eu falei, desde o início da história da raça humana, Deus separou uma linhagem santa, desde o pecado, lá de Adão e Eva, até Cristo, uma linhagem santa foi separada das demais linhagens. Um povo foi separado dos demais povos. Deus, como tinha uma promessa para a restauração do homem, de um modo geral, vimos as profecias da chamada dos gentios, a promessa que Deus falou para Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. O que aconteceu? Vimos a 70 semana de Daniel. Deus parou na história Israel para tratar com os gentios, que somos nós. Que somos nós. Aí conhecido como a era da igreja, ou a era dos gentios. E Paulo agora falando em Romanos 11, 1 a 32, fala da alegoria. Nós não somos da oliveira, nós fomos enxertados. Então, não devemos brincar de ser crente. Não devemos. Deus abriu um espaço, nos deu uma oportunidade de salvação. Nos deu uma oportunidade de não perecermos na condenação do inferno. E muitos estão brincando. Guarde a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Guarde as doutrinas bíblicas, mesmo que isso mexa contigo. Mexa com as tuas vontades. Eu gostava de muitas coisas, e abandonei por amor à minha salvação e amor a Cristo. Porque eu não quero perecer na condenação do inferno. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, seja derramado em nossos corações. Amém?